os 7 erros que te impedem de virar programador, né? Então, assim, eu já tenho 3, quase 4 anos de carreira de programador. Já trabalhei em várias áreas, trabalhei com automação, trabalhei com ciência de dados, trabalhei com engenharia de dados também, muito voltado ao Python. E toda a parte web, eu já trabalhei um pouco, mas foram projetos mais fora do meu emprego, sabe? Acho que no meu emprego eu trabalho mais com Python, mas como eu gosto muito de aprender outras ferramentas, outras linguagens, eu estudei muito a parte web também. Inclusive, vocês vão ver que um dos pontos aqui é justamente o estudo, tá? Que não tem caminho fácil. Essa é a realidade. Então, acho que uma coisa que dificulta muita gente, e até o primeiro ponto, é a falta de prazo e meta, tá? E aqui, eu não quero ser aquele cara coach que, pô, vai ficar falando um monte de baboseira aqui, um monte de coisa inspiracional e nada se aplica, tá? Mas assim, eu só comecei a. Melhor, eu só tive grandes passos na minha vida quando eu estabeleci um prazo para atingir uma meta. E essa meta, seja entrar para a carreira de TI, seja entrar para a faculdade, seja entrar, enfim, para o meu intercâmbio que eu fiz, por exemplo, foi sempre traçando uma meta e depois desdobrando ali em pequenos passos, né? Então, a gente não precisa estar 100% focado só onde a gente quer chegar, a gente tem que aproveitar essa jornada, né, o caminho, mas é muito importante a gente falar de prazo, falar de meta e falar de evolução diária, tá? Então, cara, você quer entrar na carreira de TI, tem várias coisas que são essenciais, né? Você vai precisar estudar muito, vai precisar estudar muito programação, vai precisar se aplicar aí para as vagas, vai precisar aprender mais sobre as empresas, até ter um autoconhecimento, tipo, do que você realmente gosta, de qual área você quer entrar. Então, tudo isso vai construir até você chegar à sua carreira ali de programador, tá? Então, você precisa pensar nesses pequenos objetivos até chegar lá. E se você não botar prazo e meta, isso não funciona legal. E aí tem uma série de ferramentas que você pode utilizar para fazer esse controle, esse gerenciamento de tempo, para fazer a produtividade também, né? E aí tem ferramenta de Kanban, por exemplo, tem o Trello, que é uma ferramenta de mercado aí bastante utilizada. Se vocês nunca viram, recomendo para vocês. Você pode separar ali em várias tarefinhas. Tem, por exemplo, a metodologia do Tomato, onde você tem ali pequenos ciclos de trabalho, assim, e descanso. Então, você pega 25 minutos estudando, pausa 5 minutos, mexe no celular. Aí, mais 25 minutos estudando, pausa 5 minutos. Aí, depois de 3 ciclos, 4 ciclos, você tem uma pausa mais longa, assim, de 30 minutos. Isso ajuda bastante também quando você tem que cumprir alguma coisa, assim, em curto prazo, tá? Então, você tem que estudar muito para uma prova de amanhã, estudar muito para uma vaga que você vai participar da entrevista amanhã. Isso ajuda bastante para você focar nesse sentido. E uma coisa que para mim sempre funciona é organizar a agenda, seja no Google Calendar, seja um calendáriozinho. Então, tipo, eu tava fazendo as coisas aqui pro canal e confesso que eu me perdia muito com os pontos da minha vida pessoal, com fazer esporte, também conciliar com o trabalho. Meu trabalho ele é bem puxado. Eu trabalho aí com consultoria de TI, né? Então, cara, é muita coisa que a gente tem que fazer. Às vezes a gente passa do horário também. E, cara, você vai chegar lá para fazer as coisas do curso, vai estar cansado. Então, como que eu faço hoje, né? Todo dia de manhã, que é o que para mim funciona, tá? Eu coloco ali cinco, cinco não, né? Se for 5 minutos aqui é sacanagem, né? Mas eu coloco de 1 hora a 2 horas para fazer essas atividades antes de entrar no trabalho, e aí eu vou para o trabalho. É, Já vou mais leve ali, consigo fazer as coisas, já não tenho aquele peso na consciência de não ter feito, de ter postergado. E para mim é melhor do que fazer à noite, por exemplo. Tem gente que prefere fazer à noite, mas aí vai de cada um, né? Tipo, para mim eu vi que no meu caso não funciona.
E o meu final de semana, ele é sagrado, assim. Então, eu tenho que pegar meu final de semana para ficar com a família, para descansar, fazer lazer. Então, eu não posso ficar trabalhando, estudando muito final de semana. Então, foi essa forma que eu consegui encaixar na minha rotina. Tem muita gente que já trabalha e quer mudar de área. Esse é uma das formas aí que vocês têm para poder fazer essa transição, tá? E aí vai de cada um, se a gente pode discutir também quais são os melhores caminhos. Mas uma segunda coisa que eu vejo bastante aí da galera de programação, tem muita gente que quer estudar sozinho, sabe? Tipo, quer ser autodidata, pô, eu vou conseguir aprender tudo olhando documentação, olhando, sei lá, só codando mesmo, né? Olhando as bibliotecas, ou até mesmo em alguns sites que te ensinam de uma maneira mais fácil, né? Até o ChatGPT e outras IA generativas, né? Você pode aprender sozinho ali, mas o seu caminho vai ser bem mais difícil, tá? E eu não tô falando isso porque eu tenho curso, eu vendo curso, enfim. Eu tô falando isso porque eu mesmo já passei por isso. Quando eu tentei estudar sozinho, eu demorei muito mais do que tendo o apoio ali de alguém, sabe? Eu acho que tem três níveis assim. Você ser autodidata, ter que estudar, isso aqui tem uma dificuldade muito grande. Aí, quando você faz um curso, isso aqui já fica um pouquinho mais fácil. Você já tem um apoio, principalmente se o curso for bom, tá? Tem muito curso que é ruim e dá uma desmotivada. Eu já fiz muito curso ruim na minha vida. E faz parte, sabe? Você tem que. É uma lição. E tem também mentoria, né? Então, se você conhece alguém que já trabalha na área de programação, pode tirar dúvida, se tem algum amigo seu que está estudando também, ou até mesmo algumas mentorias, né? Hoje em dia tá bem comum ter mentorias aí dos profissionais, onde eles acompanham o seu desenvolvimento mesmo. Então, esse é o nível onde você pode chegar lá no menor tempo possível e de maneira mais mastigada, mais fácil. Então, eu não iria estudar sozinho, tá? Hoje em dia, tem curso que custa R$ 20 na Udemy, enfim. Claro, não é um curso completo que vai te fazer entrar no mercado. Às vezes ele só vai te ensinar uma parte do processo, talvez só a linguagem, enfim. Mas assim, tem coisa de graça também no YouTube, né? Tem vários cursos. Então, não tentem estudar sozinho aí. Eu acho que isso é um grande erro que eu cometi lá atrás e que eu deixo de lição aprendida para vocês, tá? E vocês vão ver que cada vez mais o tempo de vocês é escasso, principalmente se tiver família, se tiver trabalho. Então, tenta cortar caminho, senão você vai perder muito tempo e pode até se desmotivar. Terceiro ponto aqui. Esse aqui é complicado, pessoal. É, E aposto que muitos de vocês talvez já tenham realizado isso aqui, tá? Já tenham cometido esse erro, digamos assim. Cara, tem um problema na carreira de TI que a galera que vende curso, enfim, que fala que você vai trabalhar da praia, ganhar R$ 15.000 por mês sem fazer nada, só para te enganar, acabou gerando esse problema aí no mercado das pessoas que querem entrar para TI, tá? Então, eles deram um conforto muito grande, que é muito fácil você trabalhar, tem muita vaga no mercado, você pode trabalhar de qualquer lugar. As empresas estão sedentas aí por qualquer profissional, mesmo sem experiência, que é um pouco do que a gente já está vendo mudar aí nos últimos meses, tá? Então, o mercado ele começou a ficar mais maduro, as pessoas têm que ser mais capacitadas para entrar. Hoje em dia é exigido um retorno financeiro maior da área de TI dentro das empresas, tá? Então não é só um investimento de longo prazo, mas sim um investimento que já tem um retorno num curto, médio prazo mais estruturado. Então, isso é um pouquinho do que vem ocasionando aí alguns layoffs e tudo mais. E aí, o que isso aqui gera, né? Onde que eu quero chegar? Tem muita gente que vê esse cenário lindo e maravilhoso e quer ser extremamente seletivo, seja em linguagem, seja em vaga. Então, o cara quer ser
o dev back-end, que vai trabalhar com Node.js, com uma aplicação específica, XYZ. O cara vai estudar isso, vai ser muito difícil dele entrar no mercado, às vezes não tem a vaga que ele quer, tá? Até foi um mau exemplo aqui, porque o Node.js, pô, tem um monte de vaga aí para quem quer trabalhar com JavaScript, nessa parte de back-end, né? Na parte ali das regras de negócio, dos cálculos por trás de um site. A gente faz essa divisão aí de back-end e front-end, tá? Então, pô, às vezes o cara quer aquela vaga muito específica, e aí, pô, vai fazer o filtro lá no LinkedIn, não acha nada, e aí fica batendo a cabeça na parede. Pessoal, quando eu decidi entrar para a carreira de programação, eu não queria nem saber se eu ia começar com Java, com Python, com, enfim, com JavaScript. Eu fui prestando as vagas, né? Então, fui prestando, já fui treinando ali as provinhas que tem nessas vagas, já fui treinando também toda etapa de processo seletivo, etapa de entrevista, enfim, como montar um currículo. Então, assim, não se restrinja a somente aquela vaga em específica. Quando eu entrei, para vocês terem uma noção, a vaga na minha empresa, ela é de tecnologia. Ela nem fala ali se é uma linguagem X, Y, Z. É uma vaga de tecnologia e você vai trabalhando ali nas áreas que fizerem sentido, tá? Então, eu não sabia que ia começar com programação de Python em automação, tá? Eu fui descobrir isso só depois. Mas, melhor, só depois também não, né? Quando eu fui fazendo ali a entrevista, já tinham deixado para mim claro. Mas quando eu me candidatei para a vaga, eu não sabia disso. E eu prestei. E, pô, eu gostei pra caramba. Gostei pra caramba. Também tinha passado numa outra empresa que eu trabalharia com Java, também era uma boa empresa, uma das melhores aí também que a gente tem no Brasil, tá? E eu particularmente prefiro as médias empresas, tá? As médias empresas que têm destaque, porque eu acho que você consegue escalar mais, consegue... é, tem menos hierarquia, digamos assim. Você não precisa esperar outra pessoa morrer para você subir de cargo, enfim. Então, eu costumo preferir as empresas médias, não nem startup, nem empresa muito grande. Mas aí vai de cada um também, tá? Eu acho que tem seus ônus e bônus cada uma das carreiras. Mas assim, eu não selecionei, fui fazendo, e aí deu no que deu, deu certo, adorei. Aí depois eu fui para ciência de dados, engenharia, que é o que eu trabalho hoje, tá? Então, vaga e linguagem não sejam extremamente seletivos, principalmente se vocês estão entrando agora. Cara, foca em aprender programação. Depois, se você quer mudar de carreira ou não, quer mudar de área, você tem a base, que é a mesma, que você pode utilizar para qualquer uma. Então, foca em aprender, foca em ter o seu primeiro emprego e depois você vai mudando. Até porque é muito flexível para você trocar de área dentro de programação, trocar de empresa, né? Então, as empresas te querem muito depois que você está no mercado, que você já tem ali um pouco de experiência. Então, pô, se a empresa não quiser, ou se você quiser mudar de área, é, é tranquilo. Tem um monte de amigo meu que trabalhou na empresa há um tempo, mudou para um iFood da vida, Microsoft, e, pô, tá feliz da vida lá, trabalhando com aquilo que ele gosta, tá? Então, depois que você tem uma experiência, é bem fácil de você mudar de área, tá bom? E aí, pessoal, um quarto ponto aqui, que assim, esse também é um ponto meio coach aqui, mas é extremamente importante, tá? Não vai ser fácil vocês passarem na vaga. Vou já deixar bem claro para vocês. Não é de primeira. Assim, se você conseguir de primeira, parabéns, você é exceção. Mas, cara, é muito difícil você ser exceção da exceção. É muito difícil. Então, trabalhe com a hipótese que você talvez demore um pouquinho mais para entrar, talvez não passe é, naquele teste de lógica, no teste de perfil. A gente vai falar também um pouquinho do teste de perfil aqui. E, pô, presta o máximo possível. Então, para vocês terem uma ideia, na empresa que eu estou hoje, que é a Visagio, uma empresa de consultoria em TI, presta serviço para outras empresas, né, para outras grandes empresas do mercado. Cara, eu passei no meu terceiro processo seletivo, pra vocês terem uma ideia. Então, eu nunca passava para entrevista.
Eu gostava muito da empresa, já conhecia a empresa há um tempo, mas eu fazia teste de lógica, parava no teste de lógica. Fazia teste de perfil eu acho que até ia, mas teste de lógica, de matemática, eu parava. E, tipo, não é nem porque eu sou burro, pelo menos eu acho. Acho que não é isso. Mas é porque os testes de lógica às vezes são meio difíceis, né? E acho que a nota de corte era muito alta também. Mas eu fui tentando, tentando. Aí o Gustavo deu risada. Pode ser que eu seja burro, né, Gustavo? Mas eu consegui, tô lá, tô lá. Fui perseverante, né? Se você for um mega inteligente, talvez você precise de menos perseverança. Se você for burro que nem eu, talvez você precise mais perseverança. Mas, cara, tentem, tentem. Principalmente se vocês vão testar vaga aí pro exterior. O que eu não recomendo para quem tá entrando agora, tá? Eu acho que para quem tá entrando, pega uma vaga aqui no Brasil. Geralmente quem vai para o exterior tem uns 3 a 5 anos de carreira de programação, tá? Não é tão fácil assim você migrar. Então, eu recomendo muito para vocês aí irem testando, vocês vão aprendendo o processo. Vocês vão errar muito, mas assim, se vocês aprenderem com esse erro, se vocês aprenderem o que vocês fizeram errado e fazerem diferente da próxima vez, pô, isso já vai ser excelente. Isso é o que muda o jogo. Errar duas vezes é burrice. Mas se errar uma vez, aprender, fazer bem da próxima, maravilha. Você já sabe, você já tem o segredo aí, digamos assim. E aí, o método do C2P2 que eu vou mostrar para vocês aqui no final, ele fala bastante disso, tá? E aí eu comento assim que a gente terminar os pontos. Vamos para o quinto ponto. Ao mesmo tempo que eu falei para vocês não serem muito seletivos, uma coisa importante é vocês não saírem aplicando para tudo quanto é vaga. Pode ser contraditório, né? Mas eu vou mostrar para vocês que não é. Assim, quando vocês forem prestar ali uma vaga de programação, não saiam testando qualquer vaga, tá? Não saiam colocando. Deixa eu desligar aqui um pouquinho, peraí. Não saiam prestando para qualquer vaga de TI com um currículo muito genérico. Eu acho que isso só atrapalha, tá? Isso faz com que você não seja especialista em nada. Então, quantas vezes a gente já não tentou montar aquele currículo e colocou, pô, eu sou especialista em Java, em C++, C Sharp, JavaScript, Python, porque você fez uma, duas aulas ali da linguagem e você acha que seria legal pôr no seu currículo. Cara, isso não é legal, não pega bem. E o meu primeiro currículo foi assim. E eu fiquei uns 6 meses fazendo isso. Uns 6 meses com o mesmo currículo testando. Ou melhor, eu mudava o currículo, mas eu não achava que o erro era essa parte das hard skills, né? Então, dessas habilidades de programação, habilidades mais difíceis, né? As soft skills são as mais comportamentais, por assim dizer. Então, trabalho em equipe, comunicação e tudo mais. E aí, quando eu mudei e fui fazendo currículos mais específicos para as vagas que eu ia aplicando, eu sentia que eu era sendo mais chamado ali para as entrevistas, tá? Então, isso eu percebi que é muito bom. Hoje em dia, com a maioria das vagas, tem o site do Vagas, né? Tem LinkedIn, tem um monte de site. Muitas vezes você nem precisa montar o currículo. Você já tem ali o seu currículo estruturado em Word, e aí você vai copiando e colando alguns blocos de competências. Tem até site que compartilha já, né? Você cadastra uma vez e consegue compartilhar com vários sites. Mas assim, tome muito cuidado para não ser muito genérico nesse currículo virtual também, tá? Não só no currículo do Word ali, do PDF, mas nesse currículo da vaga nos sites de emprego, tá bom? O que mais? Vamos lá, pessoal. Tá, um outro ponto que é importante. Foi-se o tempo que a área de programação era só programar, tá? Na verdade, acho que já foi esse tempo há muito tempo.
Então, assim, não fique achando. Claro, tem casos, tem vagas ali onde você vai programar mais, você vai ser um mega especialista e tal. Mas se você só aprender programação, só aprender a linguagem, a primeira coisa que você vai ser barrado é na entrevista, tá? Então, muitas vezes na entrevista, é melhor você ter uma boa soft skills, ou pelo menos ter uma soft skills média e uma hard skills média, do que ter muito hard skill e a soft skill ser ruim, tá? Eu participei de um processo seletivo aí semana passada que a gente fez, né? Eu fui um avaliador do processo e, cara, tinha um cara lá que era muito bom, tecnicamente. Ele fez a prova de avaliação técnica, foi bem pra caramba. Enfim, quando a gente perguntava coisas é, relacionadas à parte técnica, ele sabia muito bem. Mas talvez numa dinâmica em grupo, alguma coisa assim, o cara não sabia defender o ponto dele, não sabia dar voz ali para os colegas, não sabia também, tipo, ele mesmo se posicionar e defender o seu argumento. Então, assim, não é só programação, tá? E quanto mais você quiser seguir uma carreira de gestão em TI, que é uma coisa que eu gosto bastante, tá? Eu já coordenei times aí de 20 pessoas em TI, hoje trabalho com um time menor, mas também estou ajudando a implantar uma ferramenta no cliente, né? Então, foi mal aqui, me distraiu, porque o Zoom falou que eu tenho só mais 10 minutos. Então, eu vou correr aqui. Eu estou percebendo quanto é importante a gente trabalhar com soft skills, principalmente quando a gente trabalha em equipe, que é todo o trabalho de programação, tá? Se você for trabalhar com desenvolvimento web, seu time vai ter 3, 5, 7 pessoas. Se você não saber se comunicar, colocar a sua tarefa no board, falar o que você fez, por que que você fez aquela feature, por que não fez, por que que você usou uma biblioteca X e não a biblioteca Y, cara, você precisa saber essa parte de comunicação, de trabalho em equipe, método de resolução de problemas, metodologia ágil também, tem o Scrum, tem o XP, enfim, tem um monte de metodologia ágil também. Não quero encher a cabeça de vocês com isso aqui agora, tá? Mas saiba pelo menos o básico de cada uma dessas coisas. E aqui eu já estou te entregando de ouro que isso é diferencial, tá? Isso faz muita diferença, principalmente em avaliação de perfil, em dinâmica de grupo e em entrevista. Claro, vai ter a parte técnica da entrevista, se tiver, né? Perguntas ali mais técnicas. Às vezes vai ter alguma provinha, que aí você vai ter que fazer alguma coisa mais técnica. Mas eu entrei para a área tendo feito um curso de Python ali, mais ou menos. Na verdade, era um curso muito bom. Era um curso muito bom em inglês. Mas assim, eu não fiz o curso inteiro, eu fiz 30% do curso. Não sabia trabalhar com automação, RPA, que é Robot Process Automation, né? E mesmo assim deu certo. Então, eu sinto que eu fui muito bem nesse outro quesito também. Eu me balanceei, eu consigo defender aquilo que eu sou ruim com a skill oposta, né? Com a habilidade oposta. Último ponto, sétimo ponto aqui. Tem muita gente, isso aqui pode parecer óbvio, mas tem muita gente que faz isso. E aí eu vou mostrar para vocês, na minha metodologia, eu vou mostrar passo a passo o que você tem que fazer na prova, o que você tem que fazer na entrevista, o que você tem que fazer em cada uma dessas etapas da jornada, tipo, qual linguagem priorizar, que também não adianta você sair fazendo todas as linguagens de programação, é melhor você focar em uma ou duas, do que tentar estudar todas e não aprender nenhuma, tá? Mas um ponto que é importante, tem muita gente que não se prepara. Pô, deixa que na entrevista eu vou de boa lá, na hora eu vejo o que, que vai acontecer, a pessoa não pergunta, ou melhor, não pesquisa as perguntas mais procuradas, perguntas mais perguntadas é complicado, né? Mas é isso. As perguntas mais perguntadas aí na área de TI, até aquele ponto lá que hoje em dia já é um clichê, né? Ninguém usa mais. Mas a questão dos três pontos positivos e 3 pontos negativos, né?
Aí o cara vai lá, fala que é perfeccionista como ponto negativo, e aí já é cortado na hora. Esse é o pior ponto negativo que você pode dar. Já dando uma dica aqui gratuita para vocês. É um clichêzão assim, né? Mas, cara, perfeccionismo é bobagem. Isso aí é uma qualidade, não é um defeito, não. Pô, para prova, às vezes a galera vai sem estudar muito. Uma coisa que sempre me fez ser aprovado em entrevista, e aqui talvez seja o ouro do ouro, tá? Para vocês. É estudar a empresa que você está prestando entrevista. Então, às vezes você está prestando 500 empresas. Surge uma entrevista para fazer amanhã, porque as entrevistas surgem do nada. Surgem do nada num termo curto. Aí o cara vai sem saber o que a empresa faz, sem saber os valores, missão, visão, valores da empresa. Vocês não sabem o que é isso, tudo bem, mas é um ponto importante, tá? Para vocês aprenderem das empresas, até para você entender se aquela empresa faz sentido para você, tá? A empresa não vai trazer alguém que não tenha a mesma cultura ou que vai ser infeliz na empresa dela. Então, às vezes, você não passou naquela vaga e era melhor você não ter passado do que você ter passado, porque talvez você não ia estar tão alinhado ali com os princípios, com os valores daquela empresa, tá? Meu gato aqui agora resolveu passar na frente da tela e empurrar a minha luz aqui, ó, ele aqui, ó. Já tá bem, ó, já tá subindo na mesa, já tá causando. Já tá melhor já. Já tá ótimo já, Gustavo. Mas, pessoal, acho que isso é importante seguir um método, utilizando aí de uma mentoria, utilizando de um... Boa, é isso aí, Edu. Utilizando de um passo a passo, assim, de um curso, acho que isso ajuda muito, tá?